Paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui em mais um devocional para os nossos corações, para nossas vidas. Que Deus lhe abençoe nesse dia, nessa sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Queridos, o texto que eu quero trazer para nós está em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amém? Lucas capítulo 24, o versículo é o 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Amém? Talvez até mais do que eu, você conhece muito bem essa passagem, essa história desses dois discípulos. Esses dois discípulos que tinham propósito na vida dele. Por isso eu quero trazer um tema para essa reflexão nessa manhã. Eu poderia dizer discípulos com propósito. Amém? E esses dois discípulos de Jesus, eles tinham propósito na vida deles. Eles tinham chamado na vida deles. E muito mais. Jesus ele tinha falado para todos eles que ficasse em Jerusalém, que não saísse de Jerusalém. O que aconteceu com esses dois discípulos? Quando Jesus morreu, já era o terceiro dia, Jesus não tinha aparecido para ele como Jesus tinha prometido. Eles pegaram, voltaram para Emaús. Emaús significa uma terra do nada, uma terra de miséria, lugar de luta. O que eu quero dizer com essa passagem? Onde eu quero chegar? Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Queridos, que muitos estão voltando para Emaús nesses dias. Muitos estão voltando para Emaús porque Jesus disse que iria voltar. Que Jesus disse que iria arrebatar a sua igreja. Eu tenho ouvido de algumas pessoas dizendo para mim, pastor, mas desde quando eu me entendo por gente que eu ouço que Jesus vai voltar. Cadê Jesus? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus está aqui, ela tem que se cumprir. E ela tem se cumprido. E nós estamos nos últimos cumprimentos da palavra de Deus. Eu só quero dizer para você, só quero pedir para você. Deus tem um propósito na sua vida, querido. Não saia do seu propósito. Tem muitas pessoas, muitos discípulos, voltando para Emaús, porque Jesus estava demorando. Tem muitas pessoas, muitos discípulos voltando para Emaús porque não querem mais esperar. Então eu quero pedir para você, em nome de Jesus, nessa manhã, aguente firme, não desista. Se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Acredite nessa palavra, acredite nessa promessa. Acredite no seu propósito. Noé, ele ouviu Deus falar apenas uma vez. Deus falou apenas uma vez para Noé, deu as metragens toda da arca e ele acreditou naquela palavra até o final. O povo daquela cidade não acreditava em Noé, mas Noé acreditou até o final e ele salvou a sua família, ele salvou a sua vida. Então acredite, queridos, deixa eu te falar uma coisa, Emaús não é o seu lugar. O seu lugar é o lugar da promessa, é Jerusalém, é o lugar da promessa, queridos. Deus tem um propósito, não saia do seu propósito, em nome de Jesus. Não troque o seu propósito por algumas propostas. Não. Jesus, ele tinha um propósito de Deus na vida dele. Jesus tinha um propósito do Pai na vida dele. E quando ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E ali o diabo veio com muitas propostas para ele. Para quê? Para tirar ele do propósito que o Pai tinha na vida dele. Mas todas as propostas, queridos, que o diabo ofereceu para Jesus, para roubar ele do propósito do Pai, todas as propostas foram vencidas. Deixa eu te falar uma coisa. Vença as propostas que estão vindo. E nesses dias, é dias de continuar firme, queridos.
Talvez você esteja na metade do caminho para Emaús. E mesmo que se você chegar em Emaús, eu creio que quando você lembrar do propósito de Deus, do chamado de Deus no teu coração, na tua vida, eu creio que quando você lembrar, você vai queimar por dentro, o seu coração vai queimar. O seu coração vai reavivar e vai lembrar de todas aquelas palavras que foram proferidas sobre a sua vida, que foram profetizadas por alguém na sua vida, querido, querida. Seu lugar em Jerusalém é ficar esperando Jesus voltar. Eu quero aqui, em nome de Jesus, nessa reflexão desse dia, hoje essa palavra ficou queimando o meu coração, queridos. E eu creio que ela vai queimar no teu coração. Aqueles discípulos sentaram na mesa que Jesus sentou com eles ao partir do pão. Eles reconheceram que era Jesus. Eles reconheceram que era Jesus. E um falou para o outro, é por isso que quando ele vinha conversando com a gente no caminho, o nosso coração ardia, pegava fogo. E eu creio, queridos, assim como eles lembraram do seu propósito, aqueles 2 discípulos lembraram do propósito, lembraram da palavra, lembraram da promessa, eles voltaram para Jerusalém. Ei, querido, você que está fora de Jerusalém, você que está a caminho de Emaús, ou você que já chegou em Emaús, volte para Jerusalém em nome de Jesus. Jerusalém é o seu lugar. O seu lugar não é Emaús. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Não troque por nada, as lutas vão vir, as perseguições vão vir, queridos, mas tudo isso é para mostrar para mim e para você que esse propósito não é de homem, esse propósito é de Deus. E Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos dar graça para vencer todas as lutas e todas as barreiras. Tem 2 grupos. Aqueles que estão voltando para Emaús e aqueles que ficaram em Jerusalém. Os outros discípulos ficaram em Jerusalém. Os 2 discípulos voltaram para Emaús. Em que grupo você vai querer estar? Em que equipe você vai querer estar? Você vai querer estar na equipe daqueles que estão voltando para a terra do nada? Ou vocês são daquela equipe que estão aguardando a volta de Jesus? Ah, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus te guarde nesses dias difíceis, nesses dias de caos. Que Deus multiplique a tua fé. Que Deus venha estar contigo todos os dias até a volta de Jesus. Não desista. Não desista. Ei, deixa eu falar uma coisa, só para terminar aqui. O importante não é como você começa, mas como você termina. Não adianta começar muito bem e não terminar. O importante é que talvez você nem começou muito bem, mas você vai terminar. Você vai chegar até o final, na linha de chegada. E o Senhor diz, a palavra diz, aqueles que chegar, aqueles que permanecerem firme até o fim, esses receberão a coroa da justiça. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração e de toda a tua casa e de toda a tua família. Amém. Amém.